Estudar, avançar no conhecimento, aprender. Até aí, tudo bem. Mas na hora de mostrar o que sabe... Prova sempre me deu um frio na barriga, né? Branco, passar mal. Tiago até faltava da escola em dia de exame. Dava muito medo mesmo e, inclusive, eu às vezes deixava de ir na prova por conta desse medo. A prova, geralmente, é mesmo um terror para a maioria dos estudantes. É que as emoções ficam à flor da pele. Nossa, ansiedade demais. Nossa, muito nervosismo. É complicado. Eu fico ansioso, normalmente, antes de fazer, porque você estuda praticamente o ano inteiro para fazer aquela prova e na hora que chega o momento, você fica, sei lá, é difícil. Fora a quantidade de matéria para estudar, nem sempre dá tempo de se preparar para o teste. Que fica às vezes uma correria, sabe? Que nossa, é muita prova, muita coisa acumulada e fica aquela correria, aquele desespero para conseguir alcançar. O objetivo que é fazer uma nota boa, sabe? É um sistema muito cansativo. Aqui na nossa escola a gente faz 4 provas por dia. Então assim, acabou uma prova, já é outra, acabou outra, já é outra. A única coisa que separa é o intervalo. Então é muito cansativo pela questão do que? Se acabou uma prova, já tem outra. Acabou, já tem outra. E daí depois a gente tem um tempo, que é depois que acaba as provas, tem a aula à tarde ainda. E depois que você vai embora, você chega em casa, você tem que estudar para o outro dia que vai ter prova de novo. Então é muito cansativo esse sistema. Cansaço, correria, tensão. Às vezes não dá para garantir um 10 desse jeito. Quem é testado não anda gostando muito desse tipo de avaliação. Apoio super essa ideia de avaliar o aluno como um todo, porque algumas vezes ele se desenvolve mais em trabalhos com o amigo ajudando ele, do que simplesmente numa prova. E essa prova é simplesmente para avaliar de 0 a 5, então se ele não conseguir essa nota, ele fica com nota vermelha já. Então algumas vezes um trabalho que passa pode ser muito melhor, que vai avaliar, ele vai se desenvolver bem mais do que simplesmente uma prova. Eu acho falho. Eu acho que se fosse de uma forma, não a gente colocar a gente enfileirado para fazer uma prova, só discursar, eu acho que se fosse de uma outra forma, a gente ia se sair melhor e sair desse método arcaico que é de 0 a 10 e só. Novas formas de avaliar o desempenho dos estudantes vêm aos poucos mudando o ambiente escolar. É muito além do 0 a 10. Quando a gente é avaliado como um todo, né, nessa sistemática formativa, integral, onde mede habilidades, competências, com certeza, porque você imagina, a maneira de se avaliar tradicional, o que ela está medindo no aluno? Ela está medindo no aluno a memória, né, a capacidade cerebral dele. E quantos casos de problemas afetivos, sociocognitivos, que você nunca vai poder medir por exemplo, numa prova de múltipla escolha. Agora, se você é avaliado de uma maneira integral, através de júris simulados, como nós tivemos aqui, exercícios em grupo, provas orais, trabalhos em grupo também, porque hoje a vida não é colaborativa em todos os lugares. Por que não seria dentro de uma faculdade, dentro de um ambiente de ensino? Então, essa nova maneira de se ver o aluno, eu tenho certeza, você tem mais capacidade para saber quem serão os profissionais do futuro, né? Porque você tem que avaliar isso. Para mim é muito melhor a avaliação assim, no método que eles têm hoje, para mim é bem mais interessante. Porque parece que te dá mais interesse, né? A gente tem mais interesse e também aprende mais com o método que eles estão passando para a gente. Exame prova. Como é que se avalia o estudante? Será que as provas são eficientes para determinar o desempenho do aluno? É sobre esse assunto que eu vou falar agora. Aqui comigo estão o Rodrigo e a Carolina, tudo bem? Tudo bem. Quando a gente fala de exame, prova, o estudante já fica um pouco ansioso, né? Porque a gente está acostumado com pontuação, avaliação somativa. Isso é eficiente realmente para dizer se aquele aluno está desempenhando bem, se ele está aprendendo? Bom, acho que no primeiro momento a gente precisa diferenciar bem o que é um exame e o que é avaliação. O exame é classificatório, é excludente, então o estudante vai lá, faz uma prova, ele tem que atingir 80, ele acerta 79, ele está fora do processo, né? A avaliação não.
Ela é um processo e você considera várias etapas. Então deixar bem claro assim que a avaliação Ela é mais completa. ela é mais completa no sentido de que a grande função da avaliação é promover a aprendizagem. Com o exame, ele é pontual, você não consegue ali, naquele momento, pontuar, né? Então o exame é um instrumento avaliativo. Agora, ainda o exame é muito adotado, né, Carolina? Ainda é muito adotado, né? E isso acaba reduzindo o aluno, reduzindo a maneira de ver o aluno em sala de aula e reduzindo também a maneira de classificar o aluno e de promover outras habilidades no aluno. Porque é aquela história, você não é a sua nota. Você não é um número, né? Você não é um número. E quando o aluno é reduzido a isso, ele acaba não desenvolvendo outras competências tão importantes que ele poderia desenvolver e fica classificado ali em números ou em letras que reduzem a sua capacidade de desenvolver conteúdos e habilidades, outras habilidades que ele poderia estar realmente desenvolvendo. Não, acho que a gente pode falar o que é uma avaliação, mas também é importante dizer o que uma avaliação não é, né? A avaliação não é instrumento de vingança, né? Competição. Na mão do professor. A avaliação não pode ser instrumento de competição entre os alunos. A avaliação não pode ser momento para que o aluno entre em pânico e que isso faça com que ele tenha medo da disciplina, tenha medo do professor e muitas vezes até abandone. Não queira aquela disciplina. A avaliação não pode ser isso. Como o professor Rodrigo falou, a avaliação tem que ser instrumento de aprendizagem. É isso que a gente tem que buscar. E tem que estimular o aluno a querer fazer parte disso, né? Desse tipo de avaliação, porque ser avaliado também é importante. Para avaliar, tem que conhecer o aluno. Então, eu não posso olhar o aluno como uma nota ambulante, como a Carolina muito bem colocou, a professora Carol, né? Nós temos que analisar o processo como um todo. Muito de nós sabemos muito mais que conseguimos expressar. Então, como garantir por meio de uma prova, por exemplo, escrita, um instrumento avaliativo, que o conhecimento daquele aluno, as culturas, os valores que ele tem veio à tona? É difícil. Então, por isso, é interessante variar os instrumentos avaliativos. Portfólio, processofolio, apresentação oral, escrita, que traz, né, promove, faz com que o aluno dê a chance, né, dele trazer esse conhecimento que está à tona. Mas isso tem que ser feito durante a aprendizagem, não é um dia determinante, é a participação em sala de aula, o dia a dia daquele estudante, né? Isso então, é um processo, ela não pode ser pontual, né? Então, a avaliação informal, que é toda e qualquer ação que o professor faz durante a sala de aula, de encorajar ou não a aprendizagem, é componente fundamental, ela é complementar à formal, na construção desse processo de ensino-aprendizagem, de aprendizagem. Né? Mas como é que o professor faz essa avaliação? Existe um método correto ou ele vai desenvolvendo aquilo com o aluno? Eu acho que correto não é a palavra, mas hoje a gente fala muito em trazer para a sala de aula o que a gente chama das metodologias ativas, né? Que é colocar o aluno como o centro. Trazer o aluno... Ele é o protagonista, exato, né? E ele é o protagonista nesse processo também de avaliação. Porque quando a gente pensa numa avaliação numa escola, ainda lá fundada dos paradigmas lá de uma sociedade lá do século XX, né? O que a gente pensa? A gente ainda tem aquela expressão assim, o professor, eu sou o dono da caneta, né? Né? Assim, mostrando, eu sou a autoridade, o poder da caneta está comigo. E quando a gente traz o aluno para o centro desse processo, a gente permite que ele cresça junto com a avaliação. Então, ele não está sendo ali, ele não está num processo inquisitório ali, né? Agora eu vou te avaliar. Não, ele está eu estou usando aquele momento para a gente reunir tudo que nós aprendemos e agora vamos pôr na prática. Agora vamos fazer uma síntese do que nós aprendemos, vamos colocar isso num caso prático, vamos fazer um resumo. Isso deveria ser avaliação.
E quanto mais ativo for isso, mais eficiente vai ser. Eu tinha mencionado do aluno estimulado, então quer dizer que o resultado é que ele participa até mais e melhor, né? Não tenha dúvida. E eu queria ressaltar, a Carol falou em autoridade, né? O professor ele tem que pensar na autoridade no sentido da palavra, de autoria. É aquele que desperta, que cria alguma coisa. E não usar a autoridade de professor para controle. É uma autoridade positiva, e né? o pior, exatamente, autoridade no sentido do que criar, não autoritarismo. Bem diferente. E não usar a prova, como a Carol bem colocou, como instrumento de controle, né? Eu me lembro, na minha educação básica, o professor chegava e falava, a avaliação armadilha, que a gente chama isso, né? Tira uma folha e vamos fazer uma prova hoje. Já fica aquele movimento tenso, né? Não, avaliação surpresa. Mas, olha, todo processo educacional ele é movido por uma intencionalidade. Se a avaliação ela não é um fim, ela é um meio para ver se o que você planejou está indo em consonância com o que você deu, no caminho, né? Se o que você trabalhou, ela não tem sentido nenhum em aplicar uma avaliação dessa, não uma avaliação, seria um exame punitivo. Por quê? Geralmente há relatos de alunos que quando acontecia isso, é que eles tinham conversado na aula anterior. Então o professor, para punir, né? Então não é uma... Aí, veja, é o controle, é a pior Muitos exemplo. de nós, a gente acho que já passou por isso. Acho que todos nós já passamos por isso, né? Aí fica o quê? O medo. Escola e medo não combinam. A avaliação tem que ser consequência do trabalho. O ambiente escolar tem que ser acolhedor, na verdade, Exatamente. né? E a mesma coisa na correção, né, Carol? Quando você vai corrigir a prova, você faz uma correção ou uma correção? Aquele aluno conversou, agora ele vai ver. É a hora da vingança, como ela tinha mencionado. A educação é uma ação consciente. O professor tem que ter consciência do processo, não é uma reação. Né? E a avaliação, junto com o planejamento, são componentes do processo educacional para promover a aprendizagem. É isso. Mas os profissionais, desculpa, Carol, os profissionais estão capacitados para fazer isso? Eles já enxergam esse tipo de avaliação, né? Eu acho que existe um caminho ainda, porque muitos dos profissionais ainda foram formados dentro de uma estrutura de uma escola, de uma visão de uma escola antiga, né? Então é preciso ainda mudar um pouco essa mentalidade. Acho que é um desafio agora, né? É um desafio, acho que do sistema educacional como um todo, acho que tanto na escola, na educação básica, como na educação superior, acho que num todo, mas é preciso mudar isso. E essa mentalidade, muitas vezes do professor, assim, eu dei uma prova e todo mundo foi mal. Né? Às vezes a gente escuta o professor falar isso até com um certo prazer. Sarcasmo. Né? Um sarcasmo. E a gente, né, eu penso sempre, né, o seguinte, se você deu uma prova e todo mundo foi mal, você tem um problema. É o espelho do professor. Sim, porque se você promoveu uma avaliação e os alunos foram mal, é porque o processo de aprendizagem não foi bom, não funcionou, né? O professor, se ele fez uma boa avaliação, ele tem que ficar feliz com todo mundo, se todo mundo for bem, se todo mundo, né? Porque daí ele vai falar, poxa, todo mundo aprendeu, e não é esse o objetivo. E aí eu entro numa outra questão que eu acho que seria um passo bem além. Mas uma outra questão é que a gente consegue perceber isso nos cursinhos. Por exemplo, pré-vestibulares, nos cursinhos para concurso público, nos cursinhos para OAB. Porque aí já entra o exame, que né? É isso, mas que é uma outra situação. Que vejam, nesses cursinhos, o professor está do lado do aluno. O professor e o aluno contra a prova. Mas será que já não é um outro objetivo? Não, aí? é um outro objetivo. Mas por que nós não podemos ter essa visão o tempo todo? O professor do lado do aluno. Porque nós não queremos o tempo todo a mesma coisa, que o aluno aprenda. Sim. Então, o professor em qualquer nível, em qualquer escola, em qualquer série, ser parceiro, ele né? tinha que ser parceiro. Ele não pode querer dar uma prova difícil
para que o aluno vá mal, eu vou pegar o aluno aqui. Isso não deveria existir. É um teste, uma prova de fogo. E a gente falando também desses exames, dessas provas mais tradicionais, né? Desse teste de pegar o aluno, acaba frustrando o estudante também. A gente já falou aqui dele querer se afastar ou ter medo do professor, mas causa também algumas emoções negativas, né? Alguns sentimentos negativos como a ansiedade, o medo, que aí acaba transformando aquele aluno, afastando ele do caminho do ensino, né? Não tenha dúvida. O professor é o grande responsável para dar o feedback para o aluno na hora de entregar qualquer resultado de processo avaliativo. A maneira como vai ser feito isso influencia muito. Então, você pode ter um exemplo. Você vai ao médico, né? E aí, antes do médico olhar para você, ele olha para o exame e faz assim com a cabeça. É a mesma reação. Você olha para o aluno com uma prova e faz assim. Ou o aluno não é uma nota. Você fala assim, ou 4, ou 7. Né? Ele sente aquilo, porque ele é um ser biopsicossocial, assim como nós. Então, aí também é interessante nós pensarmos na inteligência interpessoal nossa, de professor. Coloque-se no lugar do aluno, não é? E entenda como você queria receber aquela nota. Não é? Como você quer ser avaliado. Exatamente. E assim, um aluno que tirou, no instrumento avaliativo prova, que é muito reducionista, é muito pouco, dá para fazer outros instrumentos e promover a aprendizagem, né? Como já falamos aqui. Mas um aluno que tirou uma nota 2 numa prova, e depois você foi lá, incentivou, trabalhou, fez outros processos, mudou as metodologias, utilizou metodologias ativas, ou reviu a avaliação, que é importante. Professor, não tem problema nenhum em rever a avaliação. Reveja, não foi legal? Porque 90% foi bem, mas tem aqueles 10% também ainda que não foram bem. O que você faz com aquilo? Nosso ensino ele é para os bons, teoricamente. Né? O que é um aluno bom ou ruim? Todo mundo é deficiente, todo mundo é inteligente num ponto. É igual o médico que você mencionou, ele tem que achar alternativas para a cura, para o tratamento. Isso, né? Então, mas isso passa em conhecer, estar inserido no processo. Não é entrar, dar informação, que é bem pronto. diferente de conhecimento e sair. Né? Aí, existem pesquisas que dizem assim, 95% das notas que os alunos tiram foi para passar de ano, depois eles esquecem a matéria. Você esquece a maioria. Então, não foi significado. Né? Então, assim, e a nota, a cultura de nota é muito complicado. Né? Podemos dar um exemplo aqui, né? O teste de um piloto. Exame para piloto, 0 a 10. Um piloto tirou 8, o outro tirou 7. Se nós sairmos agora aqui na rua e fizermos uma pesquisa, perguntar com quem a gente voaria, com qual piloto nós voaríamos, o que você acha que vão responder? Com que tirou maior nota, né? Maior. Aí, quando você vai analisar a avaliação, que é bem o que a Carol falou, precisa ver o que aconteceu com a prova, com aquele instrumento, com a avaliação que você aplicou. Eu informo para você que aquele que tirou 8, ele errou 2 questões, ok? De pousar e decolar o avião. Que são fundamentais, né? Os outros 3, não. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? Precisa ver qual é a avaliação que eu propus, qual é a intenção, não é? E se você atingiu. E se não atingiu, volta no planejamento, revisita. Essa é a mediação. Aí tira aquela coisa do professor aqui, iluminando o aluno, né? A definição de aluno sem luz. Né? E pensando que nossos alunos não têm cultura, não têm conhecimento, e tem muito. Mas você precisa dar chance desse conhecimento que está aflorar, né? Como? Vários instrumentos avaliativos, promove a metodologia ativa, a aprendizagem baseada em problemas, em projetos, né? Trabalha com ensino híbrido, que a Carol pode falar um pouquinho melhor, né? Olha, antes da Carol falar, eu vou chamar um intervalo rapidinho, a gente vai continuar nesse bate-papo. E você que assiste o Sala de Aula, não sai daí que o bate-papo tá bom, hein? Daqui a pouquinho eu volto, em instantes. Sala de Aula está de volta, a gente está discutindo aqui a metodologia de avaliação, como é que se avalia um estudante. Continua aqui comigo o Rodrigo e a Carolina. A gente tem exemplos práticos desse tipo de avaliação, Carol? Sim, sem dúvida, sim. Principalmente nessa ideia de sair do convencional, de só prova escrita ou prova, né, de múltipla escolha. E eu digo mais, porque é claro que a gente tem várias ideias de fazer coisas diferentes, como, por exemplo, fazer debates, fazer seminários,
fazer júri simulado, tudo isso são formas. Mas é possível, inclusive, variar dentro do comum. É possível variar dentro do que é já conhecido dos alunos. Então, eu gostaria de dar um exemplo que eu uso bastante dentro da sala de aula. Você dá aula? Que eu dou aula, eu sou professora, né? Da avaliação de múltipla escolha, em que eu dou a avaliação de múltipla escolha para os alunos, dou um tempo para que eles façam a avaliação sozinhos, uma avaliação de múltipla escolha, e depois eles me entregam o gabarito que eles fazem sozinhos, e depois permito que eles se reúnam em grupo, discutam a mesma prova em grupo e entreguem um segundo gabarito em grupo. E qual que é o objetivo dessa avaliação? O objetivo dessa avaliação é o seguinte: o que eu percebia nesses anos de magistério? Que terminava a prova no sentido estrito, e o aluno ia para o corredor e começava assim com os colegas. O que você pôs na 2? Ele já discutia, o que você né? pôs na 3? E começava a discutir ali. E o colega falava, não, eu pus isso, e abria o livro e discutia, e um convencia o outro, e eles discutiam a questão. Ali já é uma forma de aprender, a aprendizagem está ali. É. Essa aprendizagem tem que ser trazida para dentro da sala de aula. Eu não posso desperdiçar esse momento. Então é aquela questão da percepção também do professor, né? Exato. Então como que eu excluo esse momento? Como que eu ignoro esse momento? Então eu disse, não, vamos trazer esse momento também para o processo avaliativo. E deu certo? E dá super certo, super certo. Porque eu tenho um momento para avaliá-los individualmente, claro, para vê-los, né? E depois um segundo momento para promover essa discussão. E todas as pesquisas mostram, né? A gente tem um grande pesquisador, que é o Eric Mazur, que fala sobre o peer structure, que é a aprendizagem pelos pares, que essa é a maior forma de aprendizagem. Que a melhor maneira da gente aprender é ensiná-lo, né? Ensinar isso. Para o outro. Trocar também, né? Trocar. Então, assim, é uma coisa simples, porque tem uma questão também que muitas vezes quando a gente vai falar para professores sobre diferentes formas de avaliação, às vezes a gente encontra uma resistência que o professor diz assim, mas aqui na minha escola eu não tenho muitos materiais, eu não tenho tecnologia. Aí o professor também se limita, né? Isso não é verdade. Porque quando a gente também pensa em escola pública, a boa parte delas não tem recurso. Não. Mas aí o professor tem que usar a criatividade. Mas eu tô falando de uma folha de papel, né? Eu não tô falando de instrumentos pirotécnicos. Isso, né? Então, é muito possível variar usando o que a gente tem. Né? Tem que ir além, né? Tem que ir além. Sair da caixinha, né? Agora, tem a questão cultural também, né? Isso tem que ser levado em conta. As experiências que o aluno traz de fora para dentro, né? Então, e esse é um dos grandes desafios, né? Como fazer com que o conhecimento que ele tem venha à tona, né? E fugir um pouco daquilo que nós já conversamos de troca de informação, né? Então, nas minhas aulas, por exemplo, eu costumo fazer o seguinte, olhando, observando, então é fundamental o professor observar, né? O comportamento da sala e quais instrumentos ele acha mais adequado ou não, que recursos ele pode utilizar ou não. Aproveitar a capacidade do aluno, né? Isso. Então, isso faz parte do planejamento, né? E como a Carol colocou, às vezes você fala de uma folha, mas então envolve a competência de criatividade. Isso é de cada professor, de quanto se investe. Enfim, mas o que eu queria dizer é o seguinte, um exemplo prático assim, na avaliação tradicional, foi quando eu pensei assim, bom, eu só pergunto. E se eu pedisse na avaliação, no instrumento avaliativo prova, para o aluno elaborar uma questão sobre o tema? Entendi. Inverteu, né? Entende? Na prática. Então, eu inverti a forma de ensinar, componente ativo do processo, né? Ele está com... E aí, para se fazer uma boa questão, tem que mobilizar conhecimento. Talvez seja até mais difícil, né? Então, é interessantíssimo. E aí, mais ou menos como a Carol colocou pra gente, que quando você pede para ele construir uma questão sobre o tema, não precisa ser necessariamente na prova, pode ser uma atividade durante a sala de aula, porque todo momento você está avaliando, né? Todo o processo. E aí ele vai ter que mobilizar o conhecimento, né?
que ele adquiriu durante o processo, ou investigar, ou pesquisar. Então ele faz parte da Como é que faz uma pergunta se ele não sabe do tema? Não tem como, né? Então ele vai investigar aquele tema, aí entra o componente ativo, né? E pensando, o conhecimento não é cartesiano, se acumula, né? Ele se constrói, é uma rede. Ele vai somando, né? Isso, e a grande característica é ele ser assêntrico. Então assim, ele é cheio de nós. E esses nós vão sendo significados e ressignificados não só pelo professor, mas também pelo aluno. Pelas experiências. Então, você aprende muito. Você quer ver um outro exemplo? Pede para o aluno, ao invés de uma prova, produzir um vídeo sobre um determinado tema. Isso é uma coisa maravilhosa. O que precisa é estar em sintonia com a proposta pedagógica da escola, alinhado com a linha de trabalho, e precisa se falar sobre a avaliação. Não precisa ter medo de falar sobre a avaliação. Tem que discutir. E a gente falando também um pouquinho dessas experiências individuais, também tem questão, como é que a gente avalia, por exemplo, um estudante indígena que quer entrar numa universidade, por exemplo, como a Unicamp, né? Tem que pensar na questão, o que ele traz, né? De uma cultura que é bastante rica, né? Como é que a gente avalia culturalmente aquele estudante, né? Não, exatamente. Por exemplo, a padronização não combina com a avaliação, não é? Tem até assim, aquela ideia, vamos fazer um exame justo, todo mundo vai ter que escalar uma árvore. Aí tem uma tirinha, né? Tem um elefante, um peixe. Quer dizer, você padronizou. Então, a ideia é o seguinte, tem que valorizar as culturas. Por isso que a proposta da BNCC vai nesse sentido, né? Mas valorizar as culturas. Então, por exemplo, só exame vestibular não dá. Então tem que ter a Unicamp criou o vestibular indígena. Já é uma outra forma. Outra forma de acesso ao ensino superior, que seria por Olimpíadas. Então, mas na linha da cultura, a cultura quilombola, a cultura indígena e do campo, e o próprio EJA, né? Você teria que fazer questões, provas mais direcionadas, outros processos mais direcionados, para não perder essa cultura. Porque quando você faz provas padronizadas, né? Você exclui, e quando você faz prova padronizada, ou acha que todo mundo, 90% foi bem, está tudo ok, você perde um tempo valioso de aprendizagem. O professor se sente mal, porque já é um mal-estar docente, né? Então, tem que refletir, tem que discutir com os pares, nas reuniões pedagógicas são importantes. Porque nas reuniões, muitas pessoas falam, a reunião é ruim porque discute sobre outras coisas. Depende da competência do gestor, isso. Então, o espaço vai muito além da sala de aula, né? Vai além, outros espaços além da sala de aula. O que eu queria perguntar para vocês, até um desafio, não fica muito flexível esse tipo de avaliação? Então, assim, o ideal, na minha opinião, não é ter 500 instrumentos avaliativos, mas também só um não dá. Porque aí, como já conversamos, ele é muito reducionista. Porque assim, a vida é cheia de desafios, cheia de provas, né? O aluno, será que vai estar capacitado a encarar outros desafios? Tem provas o tempo todo, a gente falou da OAB aqui, a gente falou do Enem. Ele vai estar preparado até para enfrentar esses outros desafios? Então, aí a gente tem a grande questão, né? Lá em 1950, né, Bloom, que é um grande estudioso e teve uma grande contribuição para a avaliação, ele fez uma taxonomia, uma hierarquia, e ele disse que ele fez mais ou menos em 7 níveis, dizendo que seria possível colocar em 7 níveis de avaliação. Seria possível avaliar em 7 níveis, sendo que o nível mais simples de avaliação é o conceito, que é quando eu te pergunto o que é uma mesa, que é você conceituar, né? Descrever. E o nível mais complexo é o nível de síntese, é o nível de aplicação no caso real. Porque para isso você tem que ter entendido o conceito, você tem que saber para que serve, para poder usar. A grande questão é essa. Muitas vezes existe ainda um mito que quando eu tiro a avaliação do tradicional, eu tô indo para uma brincadeira. Isso. Deixando muito solto. E eu tô deixando muito solto. Mas a verdade é que a grande questão é você se preocupar com o nível da taxonomia de Bloom que você está. Se você fizer uma prova super tradicional, mas as tuas questões forem só no nível 1 de conceito, a sua prova é facílima e não está preparando o teu aluno.
O professor que faz uma prova perguntando o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo, o aluno, ele pode tirar 10, amanhã ele não sabe nada, porque ele decorou. É, isso que já entra, Pois, né? A decoreba. Colocou no papel, depois de amanhã ele não lembra absolutamente nada. Agora, o professor que propôs um projeto bem feito, deu assessorias antes, construiu o conceito junto, fez com que os alunos pesquisassem, chegou no nível mais alto da taxonomia e os alunos aplicaram aquele conceito, o aluno não vai esquecer aquele conceito nunca mais. Vai fazer parte do dia a dia, da vida de dele. todos os níveis, né? Então, a questão da avaliação está muito mais ligada ao nível que você exige do aluno do que o instrumento em si, né? O problema é que muitas vezes isso é confundido. Então, o professor tem que se preocupar com esse nível de exigência que ele está colocando no seu instrumento avaliativo. Acho que isso é o mais forma importante. que ele está colocando. Por isso é importante na hora de fazer a avaliação, fazer uma boa avaliação reflexiva, né? Observando as taxonomias de Bloom. Não é simples. E não precisa ter 10 questões, você pode ter 4 e avaliar bem. Ou uma só, né? A quantidade de questões não diz. Agora, em relação ao aluno que faz prova, não significa que ele vai entrar numa universidade, por exemplo, e vai ter sucesso. Não é? Esse aluno fazedor de até no mercado de trabalho exatamente. Isso reflete, né? Por quê? Porque hoje se contrata pelo currículo, mas também se demite pelas deficiências das habilidades socioemocionais. Não sabe trabalhar em grupo, não sabe se trocar, falar, né? não sabe trocar, compartilhar. Hoje as empresas estão de olho nesse profissional, né? Que sabe trabalhar o emocional dele, né? O emocional, essa inteligência intrapessoal, né? Que ele dá o técnico já não é tão importante. O profissionalismo, muita gente fala assim, ser profissional é ir lá e trabalhar e dominar a competência técnica. Não. É dominar a competência técnica, ter um comprometimento com aquela proposta e também ter uma autorregulação através da autoavaliação. Então a gente passa por autoavaliação, que aliás é um tema super importante, né? O professor se autoavaliar e o aluno se autoavaliar. Também, né? Autoavaliar é diferente de autonotação. Antes falava, vamos fazer autoavaliação antigamente. Dá uma nota, não é isso? Autoavaliação é aprender com consciência, aprender com os erros. Muito se aprende com os erros, a importância do erro, né? Por isso que é importante na hora de dar o feedback. Também se aprende, não tem dúvida. Aquilo que você erra, você aprende. E o que aprendemos, como a Carolina colocou bem, incorporamos. Então, aquelas experiências... Por isso a importância dos projetos. Escola sem projeto, pessoas sem projeto, né? Se o Projac não lançar-se, está morto. Né? Por quê? Aquele projeto que você saiu da escola, além da sala de aula, visitou outros espaços de aprendizagem além da sala de aula, incorpora, enriquece, aí você socializa, aquele aluno que tem dificuldade na oralidade, ele expressa. Acaba se expressando, né? Aprender a trabalhar a equidade da palavra, deixar o outro falar. É muito além de uma prova, né? Muito além, né? Muito além de uma prova, exatamente. Eu quero agradecer a sua participação, Rodrigo, a sua também, Carolina. Muito obrigada. Vamos caminhando aí para o futuro melhor de avaliação, né? Sem dúvida. Que avalie todas as competências daquele indivíduo, né? Muito obrigada e muito obrigada a você também que ficou até agora com a gente. Até nosso próximo encontro. Tchau!